Infantil. Na aula de hoje, nós vamos aprender os conceitos de transitividade e intransitividade. Esses dois termos são designados pela gramática para nós entendermos as relações entre o verbo e os demais termos que giram ao seu redor na frase. Antes de começar esse estudo da transitividade e intransitividade, é importante a gente compreender o que é complemento verbal. Complemento verbal é um termo ou expressão ligado ao verbo para completar o seu sentido. Então vamos lá. Um verbo é transitivo quando ele precisa de um complemento. Para a gente saber se o verbo precisa ou não de um complemento, uma dica é nós colocarmos uma interrogação no final da frase e ver se ela vai ter um sentido completo ou não. Então, por exemplo, na frase pássaros voam. Se eu colocar uma interrogação, pássaros voam, é uma frase com sentido completo. Eu posso responder sim ou não para ela. O mesmo caso com fantasmas existem. Fantasmas existem? Eu também consigo responder sim ou não para ela. Agora, nesse caso, os cães feriram. Se eu faço uma pergunta, os cães feriram? A frase não fica com sentido completo. Dá para perceber que está faltando alguma informação. Se eu colocar os cães feriram o adestrador, agora sim a frase tem um sentido completo, proporcionado por o adestrador. Esse termo aqui é o complemento verbal da frase, que complementou o sentido do verbo feriram, que estava perdido na frase de cima. Os verbos transitivos, eles são divididos em direto, indireto e direto e indireto ao mesmo tempo. Um verbo é transitivo direto quando ele transita diretamente para o complemento sem precisar de uma preposição. Então, por exemplo, o lenhador derrubou a árvore. O lenhador é o sujeito, derrubou a árvore. Aqui, o verbo, ele transitou diretamente para o complemento árvore. Ele não precisou de nenhuma preposição. Então, ele é um verbo transitivo direto. Esse complemento do verbo transitivo direto, que nesse caso é a árvore, é chamado de objeto direto. Já os verbos transitivos indiretos, eles transitam indiretamente para o complemento. Ou seja, eles precisam da ajuda de uma preposição para dar sentido à frase. Então aqui, eu concordei com tudo. Eu é o sujeito da frase, concordei é o meu verbo e eu precisei da preposição com para me ligar ao complemento tudo, para dar sentido. Não faria sentido eu escrever eu concordei tudo. Então, esse complemento com necessidade de preposição é chamado de objeto indireto, que se liga diretamente ao verbo transitivo indireto. O verbo também pode ser transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, ou seja, ele vai possuir uma parte da frase que vai precisar de uma preposição e outra parte da frase que não vai precisar. Então, por exemplo, eu escrevi uma carta ao prefeito. Quando eu falo eu escrevi uma carta, o verbo ele transita diretamente aqui para o complemento carta, sem precisar de preposição. Mas já nessa segunda parte da frase, ao prefeito, eu precisei da preposição ao para dar um sentido completo. Quando o complemento precisa de preposição numa parte e na outra não, ele é chamado de objeto direto e indireto ao mesmo tempo. Já os verbos intransitivos, eles possuem sentido completo, ou seja, eles não precisam de um complemento para ter sentido dentro da frase. Por exemplo, a borboleta morreu. O verbo morrer já finalizou a frase com um sentido, não precisou de nenhum termo posterior a ele. Afinal, quem morre, morre. É um sentido já redondo.
Agora, como no exemplo do lenhador que derrubou a árvore. Quem derruba, derruba algo ou alguém. Então, no caso do verbo derrubar, que é um verbo transitivo, ele precisaria de um complemento para ter um sentido na frase. Então, recapitulando, os verbos transitivos são aqueles que precisam de um complemento na frase. Os transitivos são divididos em transitivo direto, que não precisam do auxílio de preposição para ter um sentido, transitivo indireto, que precisam do auxílio da preposição para ter um sentido ligado ao complemento, os transitivos direto e indireto ao mesmo tempo, em que uma parte da frase vai precisar de uma preposição e a outra parte da frase não, vai diretamente se ligar ao complemento. E os verbos intransitivos, que não precisam de complemento algum para ter sentido na frase. Estude.